O assunto, como eu falei, desse módulo é vida cristã, e eu já falei um pouquinho de discipulado há alguns domingos para vocês. Na verdade, durante a nossa série do mês de janeiro, Estratégias 2022, uma das mensagens foi justamente a respeito de discipulado. E por que isso? Porque nós temos um alvo de, até no final do ano, temos um percentual de pessoas envolvidos em grupos de discipulado. Mas a aula hoje ela vai ser diferente, porque muito do conteúdo apresentado será dado por vocês mesmos, tá? Eu quero apresentar aqui para vocês a minha expectativa enquanto aula, mas antes disso eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Acabamos de celebrar a ceia em comunidade, Pai, lembrando o sacrifício de Cristo, fazendo tudo isso em memória do nosso Salvador. Pai, peço agora que conheçamos um pouquinho mais a respeito da Tua Palavra, no que tange o desejo de sermos discipulados pelo Senhor, de sermos discipulados pelas pessoas que têm caminhado há mais tempo na fé, de sermos instruídos, mentoreados. Nos ajude, Senhor, a crescermos em maturidade à altura do nosso Salvador Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Então hoje a gente vai fazer uma introdução. Na verdade, aqueles que não estavam presentes aqui nesse domingo que eu falei a mensagem de culto, eu falei a respeito de Mateus 28, eu vou lembrá-los um pouquinho disso. Depois eu espero que a gente dialogue um pouquinho também a respeito do que eu vou introduzir aqui para vocês. Depois eu queria que vocês fizessem uma análise em alguns textos bíblicos, eu vou colocá-los para vocês aqui. Vocês terão um tempinho para olhar esses textos e depois disso vocês também vão apresentar as suas conclusões a respeito desse texto. Então hoje não sou só eu que vou estar falando de alguma coisa relativa ao discipulado, mas vocês. E no final a gente conclui, tentando juntar tudo aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus dentro desses pré-selecionados textos, tá bom? Então eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Somente esse texto eu vou ter aqui também no slide para vocês, mas é bom que você abra, seja no seu dispositivo eletrônico, na sua Bíblia. Por exemplo, no slide eu tenho ele na Nova Versão Transformadora, mas nas minhas mãos eu tenho na Nova Versão Internacional. E às vezes ler em diferentes versões nos ajuda também, destaca alguma coisa e até cria perguntas para que a gente faça, Por que será que está traduzido dessa forma aqui ou da outra forma? E talvez isso chame a nossa atenção. Eu vou pedir para a Marina, você pode ler para a gente o que está no slide, por favor? Então os 11 discípulos partiram para Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ok, esse é um dos textos provavelmente mais conhecidos quando o assunto é discipulado. Por quê? Porque existe uma ordem muito clara dada por Jesus. Ele compõe o final do Evangelho de Mateus. Jesus nesse momento já está ressurreto e ele dá essa ordem num dos evangelhos, no primeiro evangelho que nós temos na nossa ordem bíblica, e diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, trazendo um pouquinho do contexto, ele está dizendo ali que eles foram para Galileia, foram para esse monte onde Jesus havia indicado, e ali o adoraram. Alguns duvidaram, quando a gente conversou sobre isso, que duvidaram de Jesus, mas como eles estavam se encontrando, provavelmente o significado disso é que no encontro não sabiam se realmente era Jesus, aquela pessoa com quem eles estavam se encontrando. Então chega ali Jesus e dá essa ordem para os seus discípulos. Vão, ou os mais antigos, na versão mais João Ferreira de Almeida, ide, portanto.
e façam, ou fazei discípulos de todas as nações. Na nossa conversa, eu mostrei para vocês que o imperativo desse texto, na verdade, quando a gente olha para o português, a gente vê alguns imperativos, mas a verdade é que no seu original nós temos um imperativo, que é fazer discípulos. O vão, ou ide, no texto original, ele é um particípio. De fato, ele tem uma força imperativa, e é correto nós traduzirmos ele para o português no imperativo. Mas, quando a gente está lendo, tem a oportunidade de ler, no caso no grego, e ver isso, é o que deve chamar a nossa atenção. É esse imperativo. Então façam discípulos. E eu disse para vocês também, que é só uma palavrinha no grego, fazer discípulo, nós não temos isso em português, talvez fosse discipulem, mas talvez não façam todo o sentido que o texto quer trazer. Ele precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo. E eu dei um exemplo até para vocês de um professor de hermenêutica que fazia uma prova e perguntava qual é a ordem desse texto. E aqueles que respondiam fazer discípulo, ele dava meio certo, dava como incompleto. Por quê? Porque se é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. E o complemento é fazer discípulo de todas as nações. Então até comentei com vocês que muitas vezes esse texto ele é usado muito mais para falar de missões, de pessoas sendo enviadas para alcançar outras, do que propriamente fazer discípulos, de discipular. E eles fazem isso usando esse ide, vão. Esse texto tem um pouquinho disso, mas a força não está nessa primeira palavrinha, está nesse complemento de todas as nações. E aí ele explica um pouquinho do que significa esse discipulado. O que é? Como é que eu faço discípulos de todas as nações? Ele vai primeiro dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso nós entendemos que existe evangelização em fazer discípulos, ou seja, eu vou lá e falo a respeito do conteúdo do Evangelho. Como eu não quero que isso seja somente um monólogo, agora eu pergunto para vocês, qual é esse conteúdo do Evangelho? Na verdade eu vou dar uma tarefa agora para vocês, para alguns se quiserem responder, se ninguém responder eu vou apontar alguém para responder. Qual é a essência desse Evangelho? Se você pudesse dizer em 10 ou 15 segundos a respeito desse Evangelho, o que é esse Evangelho? Que a pessoa precisa entender, posteriormente confiar. E então, já que ela confiou, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali ela se torna ou começa um processo de discipulado. E aí? Entender a nossa condição de mortos, separados de Deus, que Cristo morreu na cruz para nos reconciliar a Ele. Ok. Alguém mais? Reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ok. Eu não estou esperando também que em 10 e em 15 segundos vocês me deem um tratado teológico a respeito do Evangelho. Mas existem sim elementos essenciais no Evangelho, sem os quais, se nós não soubermos ou não falarmos para alguém, essa pessoa não vai posteriormente ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A não ser, claro, aqueles que aceitam qualquer depoimento, legal, você é crente como eu, vem aqui, vou te batizar. Eu acredito, e falo isso bastante, que o maior resumo bíblico que eu vejo do Evangelho, ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, abram lá. Diz assim nos primeiros versículos, e ainda que nem todos eles, é mais o 3 e o 4, mas eu vou dizer o 1 e o 2 para um contexto. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quer dizer, tem um conteúdo correto. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Agora, vamos lá, gente. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é confiar que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, confirmando a palavra dele e quem Ele era. Esse é o Evangelho. Robson trouxe o elemento de saber a minha condição. É verdade que eu preciso entender que eu sou um pecador, porque quem não entende que é pecador também não precisa de um salvador, porque o salário do pecado é a morte. Para eu não morrer, eu preciso de alguém que me salve, visto que eu não consigo me salvar. Então, quando a gente passa isso para alguém, se inicia um processo de fazer discípulos. Alguém que não era discípulo de Cristo, entende que Cristo é suficiente, que Ele é o Salvador, essa pessoa começa esse processo, de fato, gente, salvação. E por que eu chamo salvação de um processo? Porque a salvação, ela é um processo que começa quando você é justificado, é a justificação, você tem a santificação e então a glorificação que acontece lá no céu. Isso é salvação. Algumas vezes a salvação tratada de forma pontual. Ricardo? E a partir desse momento é que passa a ser uma trindade, é isso? Não. A trindade ela começa desde quando tudo nem existia, porque Deus é eterno e lá já existia o Pai, o Filho e o Espírito. Mas nós somos batizados por ordem do Senhor Jesus na Trindade. Agora, a compreensão de Trindade como nós temos, a gente só consegue perceber no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós conseguimos entender uma pluralidade de Deus. Ou seja, parece que Deus não é uma única pessoa. Mas ainda a gente não tem isso muito certo. É no Novo Testamento que a gente tem, e que Jesus, até para o batismo, fala alguma coisa como essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos batizados em nome de Deus, que é triuno. E depois disso, depois que a pessoa entende, depois que ela aceita, depois que ela é batizada, a gente tem um processo de ensino. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens. Olha que interessante, é que o processo de discipulado, ele não é meramente ensinar, é ensinar a obedecer. E eu pergunto para vocês, que diferença isso tem? Qual é a diferença de eu falar assim, olha, eu vou te ensinar, e eu vou te ensinar a obedecer? Eu, quando leio isso, para mim é uma diferença de, por exemplo, hoje às 6h30 nós temos o culto a Deus. Isso faz parte do nosso processo enquanto igreja, de adorá-lo, de aprender dele. Mas ele é basicamente um monólogo. E ali eu vou instruir vocês de acordo com a palavra de Deus. No caso eu disse, hoje sou eu quem vou falar. Mas se vocês vão obedecer, o que vocês vão fazendo durante a semana com aquilo, eu não tenho acesso, da maioria de vocês. Agora, quando ele fala de ensinar a obedecer, indica uma caminhada junto com isso. É saber como é que você está, é ter uma prestação de contas, mútua, é de caminhar junto e ver como as coisas estão. Porque, ainda que sejamos informados de alguma coisa sobre a palavra de Deus, nem sempre nós conseguimos fazer o que Deus está nos orientando e nos ordenando. E para isso a gente precisa andar junto, enquanto comunidade, enquanto igreja. Porque muitas das coisas que nós fazemos errado, nós nem enxergamos que fazemos errado. E se não tiver alguém para apontar isso para a gente, nem correção vai ter. Então ele fala para ensinar, para usar as palavras da Nova Versão Internacional, eu gosto bastante dela, diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Discipulado é então o quê? É você ter essa visão de que você toma a ação, é você quem toma a ação de fazer. Vão, ide. Aqui não é necessariamente você ir para algum lugar, mas também contempla isso. Mais claramente isso está lá em Atos. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, e até os confins da terra. Geograficamente, bem claro. Mas aqui tome ação, vá.
e evangelize, ou seja, fale do evangelho. Não é a sua obrigação que ele aceite. Isso é com o Pai, isso é com o Espírito. São eles quem fazem essas coisas. Mas você fala. E se essa pessoa aceitou, você a batiza. Tendo sido ela batizada, ela faz parte de uma comunidade, da igreja. E enquanto igreja, nós a ensinamos. Não meramente a instruímos, mas nós a educamos, andamos juntos, para que ela saiba obedecer o que Jesus ensinou. Vamos conversar. Então, depois de eu ter falado tudo isso para vocês, cerca de 17 minutos falando disso, quase isso, o que vocês acham disso? Eu vou fazer talvez algumas perguntas aqui, que pode até orientar nessa possível conversa que eu gostaria que nós tivéssemos. O que vem à mente de vocês com tudo isso que foi dito sobre esse texto de Mateus? Como você se sente? Olha, talvez eu não seja um discípulo. Eu nem entendi ainda, eu nem confiei ainda que Cristo é o meu Salvador. Olha, eu já conhecia isso, mas eu não estou sentindo que alguém está caminhando perto comigo para que isso aconteça. Estou sentindo falta disso. Estou fazendo perguntas aqui para encorajá-los a... Como é que você se sente diante de um texto desse? De verdades como essa? Rogério, fala alguma coisa. É que aqui está no ângulo, assim, ó. Não, eu me sinto desafiado. Ótimo. Em primeiro lugar, em ser discípulo. Acho que discípulo é você se tornar igual a alguém. Então, para ser um discípulo é um desafio, e para discipular alguém se torna um desafio maior. Você tem que ser exemplo, você tem que dar exemplo para aquela pessoa, claro, com seus erros e acertos que todos nós temos, mas ainda assim é um desafio. Entender que fazer discípulos, eu tenho que fazer por onde, testemunhar, mostrar para a pessoa que eu sou aquela pessoa que de repente eu quero que ela se espere. Então, como é que é esse faça que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Qual seria, talvez, gente, para vocês, e para a gente refletir aqui, uma proposta de mudança, primeiro pessoal, individual? O Rogério tocou um pouquinho no ponto de ser desafiador o fato de discipular alguém. Mas uma proposta, talvez, enquanto igreja, de se submeter ao discipulado, ou de se preparar para ser um discipulador. Quando eu olho para a vida de Jesus, por exemplo, eu acho praticamente impossível nós termos um modelo. Eu vou falar uma palavrinha bem estranha, tá? Pra vocês colocarem na forca a próxima vez que vocês jogarem. Ele tem um modelo peripatético. Ele caminhava com seus discípulos, ensinando, dormindo, comendo, passando todo o tempo que ele passou com eles. É muito difícil aqui. Eu sou casado, Ricardo é casado. Fala, Ricardo, deixa suas redes, o Ricardo gosta de pescar, deixa suas redes, vem comigo, e a gente vai passar 3 anos comendo, dormindo junto. Deixa lá a Lu lá na casa, suas filhas lá, e a gente tá andando. Uma vez ou outra visita, mas agora é discipulado, meu. Agora é discipulado. E você não deixa. Eu estou dizendo, esse modelo, né, ou como a coisa era feita, mas ainda assim a gente pode pegar os princípios disso, desse caminhar junto, de ensinar lado a lado para aprender. E de última análise, não é aprender, por exemplo, eu como discipulador do Zambelli, mas é aquilo que Jesus tem feito na minha vida. É dele. Todo discipulado aqui, a autoridade final não é do discipulador, é do próprio Cristo.
E eu tenho para mim que não existe modelo pedagógico melhor do que a Bíblia apresenta como discipulado. Quem aqui de vocês teve a chance de estudar um pouco de pedagogia na faculdade? Levanta a sua mão, por favor. Eu não estou dizendo só fazer pedagogia, mas eu fiz educação física, mas para eu ser licenciado eu precisava de um bloco de matérias estudando vários pensadores pedagogos. Nenhuma daquelas propostas para mim supera a proposta bíblica do discipulado. Seja com construtivista, seja sei lá, quem você pode botar qualquer nome aí, Vygotsky, Piaget, sei lá, a Montessori, Maria Montessori, de caminhar junto, de ensinar. Talvez qual seria uma proposta nossa enquanto coletiva? Quando eu falo coletiva como igreja. A gente tem esse desafio que foi apresentado no mês de janeiro, de termos um determinado número de pessoas envolvidas em grupos de discipulado. Essa é uma proposta coletiva, mas talvez você tenha uma outra, de como isso pode funcionar, de como nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, desenvolvemos a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Eu pensei numa coisa agora, desculpa Marina, vou te usar como exemplo. Mas eu também tenho um R puxado, né? Mas eu falei, Marina, lê aí. Eu, nossa, né? Marina lê diferente, deve ler que nem eu. Porta. Quando eu penso de todas as nações, de fato essa palavra ali fala de etnias. Gente, eu acho a diversidade linda, linda. Seja o sotaque nordestino, seja o sotaque sulista, nortista, seja de outras línguas. Como vocês sabem, Robson fala inglês fluentemente, cresceu lá, e às vezes a gente conversa em inglês. Eu tenho uma inveja santa por ele ter um sotaque, que quando alguém fala, esse é americano. Quando eu falo inglês, esse é brasileiro. E é nessa busca para buscar todas as nações, faz parte também desse nosso projeto, né? Nós não vamos aqui ficar escolhendo, a gente vai pegar aquele que Deus nos enviar para que seja discipulado. Enquanto igreja, como é que a gente pode fazer isso? Gente, é reflexão. Vocês não estão falando muito, nem um tanto quanto eu gostaria. Mas isso vai mudar. Por quê? Porque agora eu tenho esses textos aqui. E é agora que eu queria dar para vocês. Eu vou dar 7 minutos. Tá bom? E talvez um pouquinho mais se você precisar. A ideia agora é o seguinte. Vocês aí, seja em dupla ou em trio, vocês vão escolher um texto, né, essa dupla, esse trio, vão escolher o mesmo texto. E vocês vão olhar sobre o que será que ele me fala a respeito do discipulado. Né? Como que a ideia de discipulado está presente nesse texto? Gente, vocês vão escolher um só texto. Tá bom? E eu vou deixar, eu até ia falar, graças a Deus a expectativa de número de pessoas aqui superou, eu ia falar, vocês fazer, você fazer, mas eu vou deixar o seguinte, você escolhe o texto que você quiser que está aqui, talvez algum texto não seja contemplado, mas eu vou correr esse risco. Então você vai escolher um texto e vai pensar no seguinte, o que esse texto diz, qual é a ideia de discipulado nesse texto? Eu gostaria também que você destacasse pelo menos um elemento do texto que nos ajuda a formular a ideia do significado de discipulado. Esse caminhar junto, de instrução, de obedecer ao Senhor, de discipular, de fazer discípulo. Uma dica que é o seguinte, façam perguntas ao texto. Qual é a ordem? Por exemplo, pensando em Mateus 28, qual é a ordem? Jesus explicou a ordem. Para quem que ele disse? No caso de Mateus 28 de novo, qual é a relação da promessa de Jesus no final que ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos? Qual é a relação daquilo com o discipulado? Então, façam perguntas para o texto, valendo agora. Alguém escolheu o texto de João 8, 31 a 38? Ok, não.
A não ser que elas não querem falar nada, né? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Alguém escolheu esse texto? É? Vou fazer assim então, Ari. Já que alguém escolheu esse texto, no caso vocês, leia pra gente esse texto antes de dar alguma coisa a respeito dele, tá bom? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a uns fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Ok. E aí? Nós vimos a relação que há com Mateus 28. E é bem nítida, porque Timóteo já era um discípulo de Paulo, e Paulo estava dizendo a ele que fizesse a continuação desse discipulado com outras pessoas, que fossem pessoas idôneas que continuassem transmitindo a outras. Então, é um elo, é uma sequência, uma cadeia que mostra o discipulado bem evidente. Efetivo até. Né? Parece que o discipulado, você passa para que passe, quer dizer, se você realmente ensinou bem, né, ou aprendeu bem, ele ainda continua passando adiante, né? Não para. Às vezes, você falando isso me lembra, pensando num discipulado doméstico, tá? Onde pais ensinam seus filhos. A gente passa por crises, a gente vê pais que são piedosos, que conhecem as escrituras, passam para os seus filhos, mas os filhos depois não querem saber de nada. Por isso quando vejo aquelas famílias, aquelas pessoas que, né, o pai foi isso, o avô foi isso, o bisavô foi... Nossa, geração atrás de geração, pessoas servindo e fielmente servindo, é uma coisa rara. E louvado seja Deus por isso. Mais alguma coisa? Ok. Então, se eu entendo bem, Ari, a turma ali do Ari, destaca essa instrução, essa passagem de pessoa para pessoa do discipulado, a instrução, a educação que a gente estava... A gente chama atenção também a questão do perfil da pessoa que está indicando para fazer o discipulado. E talvez seja qualquer um. Ok. E aí, aquela questão. A gente escolhe normalmente ser uma pessoa que já tenha talvez aptidão, que realmente demonstre o interesse, né? Que seja idônea, já tenha um caráter realmente já transformado. Você falar isso, Lícia, me chama a atenção de que você não consegue discipular quem não quer ser discipulado. Não tem como. Você não vai pegar na mão dele simplesmente, né? Com os filhos a gente força eles a caminharem juntos para alguns lugares. Mas o que vai fazer com aquele que é irmão, que é irmã em Cristo, mas acha que vir aqui ao domingo às 6:30 e fazer somente isso é o suficiente para ter uma vida cristã? Deixa a Bíblia fechada o resto da semana, voltou no domingo, abre ela aqui. É como ficar em jejum 6 dias e um dia ter uma refeição e depois jejum 6 dias de novo. Ok, quem escolheu o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24? Alguém? Não. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Alguém? Lê pra gente e depois façam os seus comentários, por favor. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é muito claro, né? Mas vou deixar vocês. Vai lá. Ele por si só fala, né? E a gente comentou bastante sobre essa identidade. Aqui enquanto a gente está em grupo, é muito mais fácil. Enquanto a gente está como igreja, é muito mais fácil esse amar uns aos outros, mais fácil botar aspas aí. Mas a gente tem que ter essa identidade daqui para fora, né? E colocamos também a nossa impossibilidade, às vezes, de amar quem está dentro de casa com a gente. Imagine amar os que estão no fora. Então, isso aqui fala muito da identidade de Cristo, que deve ser refletida em nossas vidas.
ou nós devemos refletir a identidade de Cristo através do nosso amor. E que característica mais fala nesse texto? Amor. De amor. Então, o amor, como a gente ama uns aos outros aqui, é uma marca se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. E, mais uma vez, para colocar um lado da balança aqui, que vale a pena para reflexão. Quantos de vocês já receberam perguntas do tipo: ah, mas aquela igreja faz desse jeito, essa igreja faz desse jeito, aquela igreja faz desse jeito. E ainda pior, mas aquela igreja quer matar aquela outra igreja. E lá, ó, eles se detestam, ficam falando mal um do outro. Vocês já passaram por isso? Alguns de vocês já. Mas quantas igrejas será que a gente tem em Paulo Afonso? Olha, vocês que estão mais tempo na cidade, uma estimativa. 100 e poucas? Rogério, quantas igrejas você acha que tem em Paulo Afonso? 100 e poucas. É um dado. Ok. Tá. Será que, da nossa perspectiva, todas essas igrejas ensinam o Evangelho? Quem acha que todas essas igrejas ensinam o Evangelho, levanta a sua mão, por favor. Minha pergunta, no fundo, é: será que pelo fato de se chamar igreja, é que ela realmente ensina a palavra de Deus? Essa é a pergunta. E aí vem uma pessoa que desconhece a diversidade, a pluralidade da igreja, e ela vê que tem igrejas sérias e igrejas que não são sérias, e elas, entre aspas, brigam entre si, porque as que são sérias sabem que aquelas são heréticas. Só que ela toma no mimimi que a gente passa atualmente e vê como se uma acusação correta, e nós devemos sim julgar com base na palavra de Deus. Não pense que não é para a gente julgar. É para a gente não julgar, para não ser julgado com a mesma medida, porque com a mesma medida que a gente vai julgar, a gente vai ser julgado. É para a gente julgar com base na palavra de Deus. Dizer o que é pecado, a gente precisa dizer: isso é pecado, isso é errado, isso é heresia. E aí esse ouvido sensível vem: ai, vocês estão falando mal um do outro. Aí não tem amor, e vocês não são verdadeiros discípulos de Cristo. Estou passando um cenário que é muito assim estranho para vocês? Enfim, no texto amor é uma característica, o amor de Cristo. Não é qualquer amor, não é o amor da novela, não é amor de Top Gun, não é amor de que seja. É o amor que Cristo nos mostra na tua palavra. Quando a gente ama assim, fraternalmente, a gente tem a marca do discipulado de Cristo em nossas vidas. Tá. Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, peraí, Rogério, Bia, mais alguém? Bia, você lê pra gente esse texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok. Rogério, quer explorar um pouquinho, comentar? Então, toda vez que eu leio esse texto, eu imagino a cena de alguém que está na beira da morte e chama os filhos e ele vai dizer aquilo que aquela pessoa considera mais importante para os seus filhos. Uhum. É um cenário diferente porque Jesus não vai morrer, ele vai voltar para o céu. Uhum. Mas são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos aqui na terra. Uhum. Então, acredito eu que era algo muito importante que Jesus queria falar para os seus discípulos. E ele fala justamente sobre: vocês vão receber o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu acho que esse texto ele abre até um pouco mais o leque, porque me parece que é uma consequência de ter o Espírito Santo para você ser um discípulo e consequentemente ser um discípulo. Uhum. Então,
trazendo para o português, né, a conjunção aditiva, adiciona mais alguma coisa. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, acho que ele acaba muito, porque parece que às vezes a gente entende que o discípulo, ser discípulo ou ser discipulador é para alguns crentes, mas é para todos. Se você tem o Espírito Santo, você automaticamente é um discípulo. E se você é um discípulo, você tem que ser um discipulador também. Bia. E também porque ele está falando que não é para você ficar com uma vergonha, você tem que ir para fora. Ok. Tem que expandir o Evangelho. Ok. Excelente. Boas observações. Romanos, capítulo 10, versículos 14 a 17. Alguém pegou esse texto? Vocês também? Yasmin, você lê pra gente? Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas perguntas, porventura não ouviram? Sim, o certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ok. Vocês querem comentar, Ricardo, Lu? Lê. Na verdade, nós entendemos que para que o Evangelho ele seja pregado, para que haja o discipulado, é importante que tenha uma sequência de fatores, né? Desde de quem está pregando até quem está recebendo, né? Então, essas pessoas precisam ser muito bem selecionadas. Primeiramente, elas precisam crer, né? Quem está pregando precisa crer, e quem está recebendo essa informação precisa querer, né? Como você disse antes. Isso me fez lembrar aquela tarefa que foi dada da carta de Paulo aqui, né? Quando ele diz aqui que siga, escolha pessoas idôneas. Então, é importante que a pessoa que está pregando e que está levando a palavra de Deus, ela creia, primeiramente, e as pessoas que estejam recebendo estejam dispostas a receber, porque ele diz aqui que nem todo mundo nem todos os israelitas, né, iriam assimilar essa informação. Então, primeiramente, a pessoa querer receber. E voltando para Mateus 28, né, sendo obediente àquilo que ele nos diz de ir, né, e fazer tudo que ele nos ordenou, anunciar o Evangelho, né? Porque essa relação que ele falou, esse relacionamento de discipulador, discípulos, nessa instalação, começa quando a gente escuta o Evangelho, quando o Evangelho é pregado. Então, como a gente pode iniciar esse processo se a gente não fala, se as pessoas não escutam? Então, quer dizer, escutar é a ordenança para a gente, para obedecer e falar, né, e comunicar o Evangelho aos outros. E também para nós, os discipulados, né, escutar, obedecer e aprender, crescer no conhecimento de Deus. Se fosse dar um exercício assim, complete a sentença. Porque ele diz no texto, né? E como crerão se não há quem pregue, por exemplo? E como haverá discípulos se não... Oi? Isso. E no caso, a gente está tentando fazer uma relação, de fato o Robson trouxe isso, né? Que lembra, ele fala ali em Mateus 28, batizando em nome do Pai. Para uma pessoa batizada, né, essa demonstração pública de que agora você pertence a Cristo, ela está uma demonstração de que, olha, de fato o batismo tem essa conotação de que você tem os seus pecados perdoados. Eles foram lavados, e lavados por alguém. Esse alguém só pode ser Cristo. João 15, versículos 16 e 17. Quem pegou isso?
Colossenses 1, 28 e 29. Lê pra gente, por favor. Portanto, proclamem a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Depois eu volto para a senhora novamente. Marina e João também nem escolheram esse texto. Querem fazer algum comentário? Eu acho que o interessante é que é uma constante, né? Não é algo que começa e termina. Mas dá a entender esse texto que você tem que ir anunciando, advertindo, ensinando. É constante. E também ele fala várias vezes todo homem. Então é interessante que você não vai escolher, né? Mas você tem que anunciar para todos, tem que advertir, ensinar com toda a sabedoria. E também que o modelo é Cristo, né? Perfeito em Cristo, todo homem perfeito em Cristo. E quem é que tem que advertir mesmo? Então é só o pastor? Todos. Querem comentar então um pouquinho mais? Alguma observação? Algo que chamou a atenção? Vai lá. A gente comentou aqui no grupo exatamente nessa questão do ensino, né? Uma questão que é constante, é uma dinâmica que não é pontual. E o intuito é que para aquele que está sendo discipulado e para quem discipula também, é a questão da maturidade que a gente comentou, né? A gente falou assim que há uma necessidade de tanto quem recebe o ensino como quem ensina receber essa orientação, né? Porque a maturidade não é uma coisa assim que você atinge e acaba ali, né? Então é uma coisa que você se torna maduro em determinado aspecto hoje, mas que amanhã, quando você é ensinado algo que você não possuía de conhecimento ou de coisas que Deus, né, você precisava conhecer realmente ali, você tende a crescer. A gente achou interessante, a gente comentou um comentário bem interessante, assim, que no contexto de hoje, essa questão de você poder acompanhar de perto, como você comentou, é muito mais difícil, né? Na tentativa de apresentar ou tornar o outro maduro, né? E é desafiador, porque diz o versículo 29, como o Rogério citou anteriormente, que na tradução dela fala assim: por isso trabalho e luto com tanto esforço. E na minha fala aqui, e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então acaba sendo um desafio, de fato, mas acaba sendo uma tarefa que é importante, né? Tanto para quem instrui, ensina, quanto para quem está recebendo o ensino também. Quantos de vocês estão num grupo discipulado ou um dia já passaram por uma espécie de discipulado? E por discipulado, eu não estou chamando aqui você ir à igreja, participar de uma classe semelhante ao que nós estamos fazendo, que talvez tenha o título como aula do discipulado, aula do discipulador, alguma coisa assim. Vocês entenderam a pergunta, né? Quem aqui teve alguém mentoreando você durante algum tempo, acompanhando juntos, talvez você prestando contas? Se você teve isso, se você tem atualmente, só para eu ter uma noção, levanta a sua mão, por favor. Ok. Então, depois de tudo isso que nós vimos, quais são algumas das conclusões que chegamos sobre o tema discipulado? Algumas perguntas para ajudar a gente. E a gente vai, em poucos minutos, encerrar aqui. Qual o valor do discipulado na vida cristã? Quero ouvi-los. É fundamental. Agora, eu fico pensando que nessa forma como você falou, nessa forma, talvez eu nunca tenha sido, mas na convivência, eu me converti, né?
na convivência com as pessoas da igreja, pouco a pouco, até de forma natural, você vai sendo discipulado. Seus relacionamentos, a amizade vai levando a isso, né? Nas interações com as pessoas, você vai sendo instruído na conversa, né? Nas trocas. Isso ocorre de forma natural. Até como você falou, assim, talvez intencionalmente, nesse formato. Engraçado, antes de você terminar a falar, eu já estava pensando assim, intencionalmente é a palavra-chave para fazer uma distinção aí. Porque eu não sei se eu chamaria de discipulado o que você está descrevendo. Eu chamaria de convívio da igreja, ou mesmo a igreja é convocada a apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então, em comunidade a gente faz isso. Agora, enquanto discipulado, parece que existe o papel do discipulador, do mentor, né? E uma figura um pouco mais clara de quem são aqueles que estão sendo discipulados. Eu acho que é um formato, como você disse, intencionalmente a palavra, né? Você tem esse formato de sentar e estudar a palavra, nesse encontro, né, de discipulador, mas amizades discipuladoras existem também, né? Dentro da igreja, quando você intencionalmente compartilha, encoraja, caminha junto, não necessariamente senta e estuda um livro, né, que vale também, mas eu acho que há possibilidade dentro da igreja, a gente, né, como ele disse, o chamado que nós temos de carregar o fardo de cada um, né, juntos, ajudar cada um a carregar a cruz ali, né, sim, mas também assim, amizades que são intencionalmente encorajadoras, de querer investir na vida de alguém, escutar, mesmo que não seja um formato de sentar junto e semanalmente, ou toda terça-feira, toda quarta-feira. Acho que isso pode existir também. Eu tenho isso na minha vida e acho que é valioso, mas como é valioso também o sentar junto e meditar e estudar a palavra junto. Então, o meu tema... Eu creio nisso, nessa junção de isso que o Robson falou, porque a vivência da gente, eu acho que existe esse discipulado formal e o discipulado informal. Não estou falando apenas de uma amizade, de um convívio. Por exemplo, ali ele foi meu discipulador quando eu comecei na vida cristã. Ele vai lembrar disso, que os cabelos já se foram, né? Já também, mas era aquela pessoa que sentava e me ensinava na Bíblia, era aquela pessoa que perguntava sempre como eu estava, e dizia que orava por mim. E isso foi minha adolescência toda, né? Então eu sei que eu fui discipulada por ele. Então as questões que eu tinha não era uma simples amizade de compartilhar, não. Era algo que ele tinha a intenção de me guiar dentro da vida cristã. E eu acho que isso aí configura um discipulado. Eu acho que sim. O que você falou, eu também acho que sim. O que a gente não pode correr o risco é chamar todo tipo de instrução de discipulado. Porque se toda instrução for discipulado, nada é discipulado. Então, quando a Alicia começou a falar do caso dela, eu disse, não chamaria isso de discipulado exatamente por também não chamar... Porque você colocou antes, olha, não estou falando de EBD, eu não estou falando de escola bíblica dominical, que você tem semanalmente, ou alguma conversa. Você colocou específico, né? Sentar, estudar a palavra, compartilhar da vida do outro, orar. Então, isso é isso. Então, quando você fala, por exemplo, né, eu acho que lá atrás a gente não tinha essa forma intencional de discipular. Faltou isso na gente. Eu falo a gente como igreja batista, tá? Dentro estou convencionando aqui. Então faltou isso para a gente, essa formulação, essa forma de discipular. Mas que existia. E eu acho que, assim, dentro do formato que a gente quer colocar aqui, cada grupo de discipulado vai ter algumas características diferentes, especialmente por causa do discipulador, né? O discipulador, às vezes porque tem mais ou menos conhecimento bíblico, às vezes porque tem mais ou menos disposição de estar junto, às vezes porque gosta mais ou menos de virtualidade, tem vários fatores que contribuem para isso. Mas eu acho que o formato de
de pensar, para mim eu penso em Jesus e os 12, né, e tentar colocar alguns princípios disso, para que eu chame de discipulado. Então, por exemplo, hoje de noite às 6h30 vai ter uma pregação. Aquilo é um discipulado? Não, aquilo não é um discipulado. O que a gente está fazendo aqui é um discipulado? Não, isso também não é um discipulado. E eu acho que é importante a gente conversar. A gente aqui, no nosso caso, quanto Igreja Batista Fonte, também estamos encorajando vocês a fazerem parte desses grupos de estudo bíblico em casa, as koinonias. Isso é discipulado? Eu também entendo que isso não é discipulado, mas é o mais próximo dessas situações que a gente colocou do que é discipulado. Por quê? Porque num grupo daquele lá, chega um momento que você ganha tanta intimidade, você já está há alguns anos com aquele grupo, que a pessoa só de olhar para você sabe que você está mal. A pessoa só de sentir a sua voz, fala, alguma coisa está errada. E nesse 1 a 1, às vezes é o discipulado. Viu? Vamos conversar essa semana? E depois que conversa aquela semana, vamos marcar um próximo café? Né? Vamos? Pelo menos assim que eu enxergo o discipulado contemporâneo, tá? alguma coisa assim, ou contextualizado para a gente, tá? Mas valor, vocês disseram, é um valor, né? Não sei se você usou essencial, fundamental, né? Você usou alguma dessas palavras, né? Bem, queria, para terminar, mais algum comentário. Tem algumas perguntas, mas o nosso tempo já, agora são 10h33, tá? E realmente o meu interesse era que a gente pudesse conversar, vocês mesmos olharem, identificarem alguma coisa, e a gente sair daqui com o desejo de se autoavaliar. Em que sentido? Poxa, se isso é tão importante, será que eu estou participando disso? Seja como discipulador, seja como discípulo, como eu estou incentivando a igreja para que isso aconteça? Perguntas desse tipo. Então, antes de vocês falarem, eu estou chamando, mas agora cortei vocês, eu quero ler o último texto que está em Marcos, capítulo 1. Versículo 17. Alguém voluntariamente, se puder ler para a gente. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ok. Eu acredito que Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele trata desse tema. Como Jesus transformou aqueles meros pescadores de peixes em fantásticos pescadores de homens. Você quer entender sobre discipulado num sentido mais, nem só acadêmico, mas devocional? Leia Marcos com a pergunta: como o discipulado está sendo apresentado por ele? E você vai encontrar discípulos confusos, orgulhosos, desobedientes e incrédulos. E a experiência que eu tenho com o discipulado é exatamente assim. Pessoas que estão confusas, pessoas que estão indecisas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que são orgulhosas, pessoas que são mentirosas, tudo para que no final, reconhecendo o que Cristo fez na cruz e o valor da ressurreição dele, essas pessoas possam ser transformadas pela graça dele, pela alegria que é de fazer parte da família de Deus, na certeza de que nós temos a vida eterna, na certeza de que e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Alguém que quando fala alguma coisa, não mente. E se ele disse que quando nós crescemos em Jesus, nós seríamos salvos, então nós somos salvos. Se você não faz parte de um grupo de discipulado e gostaria de fazer, converse comigo, eu gostaria de facilitar isso. De fato, nós somos uma igreja relativamente pequena, mas tenha certeza, não vai faltar esforços do meu lado para que você esteja, ainda que demore um pouquinho para a gente identificar um discipulador,
e você participar disso. Fale comigo. Comentários finais? Então eu vou orar. Senhor, obrigado. Obrigado por identificarmos na Tua palavra, vemos alguns trechos, Pai, que nos mostram o valor do discipulado, características do discipulado, e até nos ajude, Pai, a nos autoavaliarmos e vemos como estamos na nossa caminhada cristã. Se o Senhor nos ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações, como é que nós estamos com isso? Como é que a nossa igreja está com isso? Pai, que o nosso desejo seja realmente amadurecer em Cristo, o nosso Salvador. Que os nossos desejos sejam os Teus desejos, e o maior deles, apresentar o Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos ajude, Senhor. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, que estejamos conscientes disso, e quando nos sentimos em luto, tristes, desafiados, Pai, pela sociedade, pelos nossos desejos pecaminosos, que a gente se lembre que o Senhor está do nosso lado e não somente olhando, mas nos apoiando a fazer a Tua vontade, que nos dá tremenda e eterna alegria. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.